Tá gravando. Calma que não. Já. Chega junto. Vamos começar? Ó, então, já tivemos a nossa oração. Hoje eu vou começar a aula de uma forma diferente. Aproveitar que está gravando, o pastor está mandando para as pessoas que não estão aqui com a gente. Ele achou interessante eu iniciar até a outra aula, só que eu não achei conveniente porque tinha poucos alunos, mas agora que está gravando vai para todo mundo. Eu iniciar contando para vocês um pouco da minha história, porque eu acredito que aqui nem todos me conhecem profundamente. Quem vai me conhecer mais é o pastor, a Grace também me conhece um pouco, porque a gente tem um amigo em comum, e o restante não conhece. E como eu vou caminhar com vocês daqui para frente, e até mesmo porque eu estou aqui expondo a aula para vocês, é interessante que vocês conheçam uma história, para que a gente caminhe junto, um conhecendo o outro e tudo mais. Ok? Aí eu vou pegar uma licencinha de alguns minutinhos da aula para começar por isso. Só que antes de eu começar, na semana passada a Milena não estava, né? Aí eu perguntei de cada um qual que é o seu dom ministerial, para que eu possa conhecer vocês também. Pelos testes é pastoral. Pastoral? Bacana. E pelos testes é pastoral. E o que você acredita que é? Eu acredito que também seja. Acredita? É. As características você acha que bate? Cuidado de pessoas, essas coisas todas, aquela paciência. É o que eu mais me identifico. Sim. A empatia, se colocar no lugar do outro, o dom pastoral, ele leva consigo tudo isso. Então, vamos iniciar. Primeiramente, meu nome é Marcone de Oliveira Rezende, eu tenho 32 anos, eu sou casado com a Raíza, vocês conhecem, pai do Dom e da Antonella. O interessante da Antonella é que eu costumo falar com uma curiosidade que a Antonella, ela é uma oração materializada. Porque esse é um fato que foge ao que é apto da minha história contar, mas é interessante para vocês entenderem por que a Antonella é uma oração materializada. Quando eu tinha por volta de 18 anos, eu fui numa festa, nessa época aqui, eu vou chegar, eu estou só pulando para não perder o fiado. Eu fui numa festa chamada Luau do Jamil, que era uma micareta e tal. Nessa festa eu conheci até a mulher, que até aquele presente momento era a mulher mais linda que eu já tinha visto. Só que aí é que surgiu o detalhe. Quando eu vi ela, ao invés de eu sentir a atração por ela, eu senti o desejo de ser pai de menina. Com 18 anos, foi onde surgiu o desejo. E aí, assim, na hora cresceu aquele desejo de uma forma tão forte que eu cheguei na moça e falei com ela: um dia eu vou ser pai. E se eu for pai de menina, eu quero que a minha filha se pareça com você. Ela falou: por quê? Aí daí a gente desenrolou a conversa, que não vem ao caso, mas é só para vocês entenderem. Então, dos 18 aos 19, eu voltei para os caminhos do Senhor, que como eu vou contar na história, eu cresci na igreja. Eu comecei a orar para ser pai de menino. E acredite se quiser, a Antonella é basicamente parecida com a moça que eu conheci aos 18 anos. Então, eu vim orando dos 19 até os 29. Para vocês verem que às vezes as coisas não acontecem em Deus de uma hora para outra. Foram 10 anos de oração para que a minha oração fosse concretizada e materializada. Então, se algum de vocês não crê no poder da oração, quando vocês verem a Antonella andando por aí, fortalece a fé de vocês, porque ela foi uma oração de 10 anos concretizada, que o Senhor me abençoou, e Ele ainda abençoou de uma forma poderosa, porque a Antonella é um milagre. A minha esposa teve pré-eclâmpsia e síndrome de HELP, que são as duas piores doenças que uma gestante pode desenvolver. Inclusive agora mesmo tem um caso de uma moça famosa, esqueci o nome, que ela teve pré-eclâmpsia e o bebê dela morreu. Um a cada 100 mil bebês que nascem nessa condição não precisam de UTI. A Antonella não precisou. A Antonella nasceu num dia, 2 dias depois ela já estava em casa. Ela recebeu alta praticamente primeiro que a mãe dela. Ela teve que ficar acompanhando a mãe dela para acabar, para depois elas irem para casa. E sem falar que ela teve um desenvolvimento perfeito, uma curva de crescimento perfeita também, devido a ela ter sido
prematura e todas essas complexidades, né, e complicações, ela cresceu de forma perfeita. Aí é o que eu costumo falar com a Raíssa, a Antonella é o nosso milagre. Mas não é à toa, né, irmãos? 10 anos de oração, muita perseverança. E para vocês entenderem também, ao longo desses 10 anos de caminhada, houve percalços. Houve um momento onde eu achei que eu não ia conseguir encontrar uma esposa. Houve momentos que eu achei que eu não ia conseguir ser pai. Mas é uma coisa que nós, na caminhada cristã, nós temos que entender, que é a perseverança. A gente tem que orar, crer e perseverar em acreditar que o Senhor irá nos abençoar. Amém? Então vamos dar sequência. Agora nós vamos passar para a parte da história que é mais conveniente aqui onde a gente vai, que é a parte mais, digamos, como que eu posso denominar? A parte gospel, para ficar mais fácil da minha história. Ó, igual eu já falei, eu tenho 32 anos. Agora eu vou falar um pouco sobre as minhas características, digamos que gospels. Eu sou, do ponto de vista eclesiológico, eu sou conservador. Do ponto de vista soterológico, monergista. Do ponto de vista pneumatológico, eu sou continuista. E do ponto de vista doutrinário, ortodoxo. Essas terminologias são familiares para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Não sei, é monergista. Não? Então vamos lá. Aqui eu disse, vou passar para o lado de cá. O que acontece, irmãos? Agora, principalmente agora que vocês fazem parte de liderança, vocês estão aí caminhando para uma caminhada cristã mais concisa e densa, ao longo da caminhada de vocês vão lidar com um estudo mais aprofundado da teologia e da escritura, que ao longo dos anos os estudiosos eles pegaram todo o estudo da Bíblia, que é muito denso, e sistematizaram ele. E deram o nome de teologia sistemática. Não sei se vocês já ouviram falar. Vou pôr só o S aqui para vocês entenderem. Dentro da teologia sistemática nós temos 10 pontos. Só que tem 5 que eu acredito que seja a espinha dorsal, os principais. Que é a pneumatologia. A pneumatologia, ela é o estudo do Espírito Santo. A cristologia, que é o estudo da pessoa e obra de Jesus. Temos também a eclesiologia, igual eu falei ali, do ponto de vista eclesiológico, eclesiologia, que é o estudo da igreja ao longo dos anos, a tradição, como se formou e por aí vai. Mais uma vez eu peço desculpa pela letra, viu, irmãos? Muitos anos sem escrever. E aqui também, que é importante, na espinha dorsal, a martiologia, a doutrina do pecado. É onde vocês descobrem a diferença de transgressão para pecado, para iniquidade. É no estudo da amartiologia que você consegue entender. E aqui também temos a escatologia. A teotologia também faz parte, mas a escatologia que ela compõe essa espinha dorsal aqui, que são as principais. A escatologia é a doutrina das últimas coisas. Últimas coisas. Então, igual eu falei com vocês aqui, ó, do ponto de vista eclesiológico, eu sou conservador. O que seria isso? Conservador? Não, aqui eu vou colocar do ponto de vista moral. Moral dos bons costumes é melhor. O conservador vai se encaixar aqui, ó, tradicional, o eclesiológico. Eu sou tradicional do ponto de vista eclesiológico.
que é o quê? Quando você pega a igreja, vai estudar ao longo dos anos, ela vai se dividir em movimentos, e aí você tem tradicional, pentecostal, neopentecostal, reformado, todos esses. Aí dentre esses, no estudo da eclesiologia, eu me encontro no tradicional. E ao longo dos estudos, caso vocês queiram se aprofundar, vocês também vão se encontrar. E o que é interessante frisar é que não existe inimizade, digamos assim, quando se trata em divergências aqui no ponto de vista eclesiológico. É totalmente possível um tradicional ter comunhão e caminhar junto com o pentecostal, com o neopentecostal, com o reformado. Isso aqui não nos divide como povo de Deus. A única que vai nos dividir como povo de Deus, caso nós tivermos divergência, é a cristologia e a soterologia, que é a doutrina da salvação. Deixa eu adicionar ela aqui também. Com certeza. Soterologia. Caso a gente divirja nesses pontos, aí é onde teremos problema. Porque é onde define a fé do cristão. Até aqui alguma dúvida? Ficou mais esclarecido? Mais tranquilo? Tá tranquilo mesmo? Então vamos lá. Do ponto de vista eclesiológico, tradicional, igual eu falei, do ponto de vista soterológico, monergista. O que é um monergista? O monergista é aquele que acredita, basicamente falando, que a salvação ela é concretizada por uma pessoa só. Ela é concretizada apenas por Cristo. Então, na minha leitura, Cristo é o responsável pela salvação. Amém. Continuista, do ponto de vista pneumatológico, que é o Espírito Santo. O que seria isso? Quando você vai estudar ali, você tem cristãos, que é igual eu falei, que comungam juntos, que caminham juntos, são povo de Deus, mas nós temos cristãos que são continuistas, devanescentistas, e o conceito que eu esqueci agora, que são os cristãos que creem que os dons cessaram na época apostólica. Sensacionalistas. Sensacionistas, boa. Isso aí, pastor. Os sensacionistas, eles creem que o dom cessaram na época apostólica. Para esse cristão, hoje em dia não tem milagre, não tem se curar, o paralítico levantar, e por aí vai. O continuista é aquele que crê que os dons continuam operando. Amém. Do ponto de vista eclesiológico, ortodoxo, quando você vai estudar, se aprofundar, você vê que tem os ortodoxos e os neo-ortodoxos. O que seria isso? Os ortodoxos são aqueles que, por consequência, são conservadores. Que é o quê? A gente tem 2000 anos de estudo da Sagrada Escritura, estudo da história, estudo da teologia, pronto para nós. Eu, como ortodoxo, eu prefiro dar sequência nesse estudo de 2000 anos do que criar um novo estudo. Criar um novo ponto de vista, criar uma nova interpretação. As pessoas que criam novos estudos, que criam novos pontos de vista, elas são os neo-ortodoxos. Então eu prefiro ficar com o que já está aí, digamos assim. É aí onde nasce também a questão dos teólogos liberais, né, Marcos? Exatamente. Nós podemos dizer que 80% dos teólogos liberais são neo-ortodoxos. E o que acontece? É porque o cara estuda muitos anos da vida dele. Então, assim como, vou te dar um exemplo, Agostinho, que foi um pai da igreja, que estudou muitos anos e criou teologia, o neo-ortodoxo acredita que ele também é capaz de criar teologia. Então ele cria, um exemplo, uma nova cristologia, ele cria uma nova eclesiologia e assim por diante. Agora nós já passamos ponto por ponto, e o último ponto é o tradicional. O tradicional, irmãos,
ele está um pouco ligado ao, digamos, setor pneumatológico, apesar dele também estar no eclesiológico, é porque eu sou tradicional no seguinte sentido. Igual eu falei, tem tradicional, pentecostal, neopentecostal, reformado. É porque, apesar de eu crer que os dons existem, eu acredito que alguns não são para todos. O tradicional, ele crê assim. Alguns dons, depois a gente pode até ler porque nós temos os dons ministeriais e os dons do Espírito. A pneumatologia, ela vai trabalhar os dons do Espírito. Eu creio que alguns dons do Espírito não são todos os cristãos que vão fluir nele para sempre. Essa é a principal característica do tradicional, digamos assim. Entendeu? Aí já o neopentecostal, ele crê que todo mundo flui e tem dom, igual um caso que a gente ria muito, que a gente ia para o seminário ouvindo o programa do Jerônimo Onofre, pastor da Templo dos Anjos. Lá tinha um rapaz que chamava Mestre Camilo, que ele tinha os 5 dons ministeriais e mais um que Deus deu só para ele. Entendeu? Aí é um neopentecostal. Ele acredita que hoje ele flui em dons que Paulo não fluía, que pode existir novos dons. Lá no Templo dos Anjos mesmo, você tem um exemplo do Germano, que tem o osso colado na hora. Você vai lá com o seu braço quebrado, ele vai orar, o seu osso vai colar na hora. E assim vai. E os pentecostais, que eu acredito que é a vertente que vocês pertencem, é essa pegada nossa aí mesmo. É crer nos dons, flui nos dons, crer que os dons são para todos, mas não crer que existem novos dons. E lembrando, gente, aqui eu estou sendo simplista. É óbvio que o estudo disso aqui é extremamente denso e aprofundado. A gente poderia ter um curso aqui de 3 anos falando só sobre isso aqui. E aqui nós só tem 5, falta mais 5. Então seria 6 anos estudando só teologia sistemática. Eu estou só mostrando para vocês de forma simples para vocês entenderem onde eu me encaixo. E para que vocês entendam que mesmo talvez vocês não sendo conservadores, sendo progressistas, vocês não sendo monergistas, sendo sinergistas, e assim por diante, a gente pode caminhar junto. A gente pode ter comunhão, a gente pode, que a gente parte do mesmo princípio soteriológico. A gente parte do mesmo princípio cristológico. Aí como nós partimos do mesmo princípio nessas duas vertentes, não há problema em eu caminhar com um neopentecostal ou pentecostal, porque nós partimos do mesmo ponto de vista. Até aqui alguma dúvida? Estão entendendo direitinho aqui os posicionamentos gospels, né, digamos assim, da minha caminhada? Amém? Agora eu queria saber um pouco de vocês. Não vou pegar todos, vou pegar só os mais importantes. Vamos começar pela Grace. Grace, você se considera conservadora ou progressista do ponto de vista moral? O progressista é o quê? O conservador, ele é igual ao ortodoxo. Igual assim, só que o ortodoxo, ele vem na doutrina e o conservador, ele vem na moral, nos bons costumes. Conservador. Acho que também conservador. Pastor? Conservador. Vanessa? Conservador? Jadson? Tá velho. Tá ótimo. Aqui ó, todo mundo junto então. O ponto de vista soterológico, monergista. Não, vamos ler esse aqui. Deixa eu ver. O ponto de vista dos dons. Vocês são continuistas ou sensacionistas? Alguém aqui crê que Deus não faz mais milagre? Deus não só milagre, né, que eles não creem, eles também creem nos dons, né? Igual vamos supor, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Ninguém está dentro desse tema não, né? Então vamos lá, esse setinho tá nos bruxos, agora que eu fui ver. Do ponto de vista eclesiológico aqui, vocês são pentecostais, correto? Sim. Todos? Amém. Show. Então, até aqui tudo certo, né? Então vamos dar sequência na minha história. Aqui vocês me conheceram um pouco. Isso é interessante, né, Marlon? Que mostra a multiforme graça de Deus de operar, né? Que existe unidade na diversidade. Isso. Essa frase é perfeita. Unidade na diversidade.
Que igual, eu não toquei em todos os pontos, eu toquei em dois principais, mas nós já vimos que aqui nós temos diversidade. Mas nós estamos unidos, unidade na diversidade. E a multiforme graça de Deus, né, irmãos? Vocês vão ver que Deus opera no pentecostal, como Ele opera no tradicional, como Ele opera no remanescentista e por aí vai. Então, irmãos, mais um ponto da minha história agora. Eu cresci na igreja, a minha família por parte de pai, ela é toda protestante. Aqui também vai mais um ponto importante. Dentro do que nós estávamos trabalhando sobre eclesiologia, nós temos o protestantismo. A minha caneta já parou. Porque esse segurou muito tempo ele pra cima. Dá azul e por aí, por azul tá Carregando. Dentro dessa corrente eclesiológica, nós temos o protestantismo, o catolicismo, aí nós temos o romanismo, nós temos os coptas, e mais alguns outros, mas esses aqui são os mais conhecidos e os principais. Eu sou protestante, o que todos nós aqui somos. O que eu queria frisar com vocês aqui, ó, é a diferença entre esses dois aqui. Que igual você vê mesmo, muito romano falando que, por que existe Papa? Não, porque Pedro foi o primeiro Papa, porque Deus falou, sobre ti edificarei a minha igreja, você é a pedra. Só que Deus falou isso com Pedro, aqui ó, no catolicismo. A igreja que nós temos aqui, muito comum, que a gente vê muito comum, que nós conhecemos como católica, na verdade ela é a igreja romana, ela é a igreja de Constantino. Ela não é de Pedro. Quem fundou essa igreja foi Constantino. Tanto que ela se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Quando você vai estudar a história, essa galera aqui, ó, ela é muito parecida com a gente aqui. São muito semelhantes. Com pouquíssimas coisas que eles vão divergir. Já essa galera aqui é uma fé diferente da nossa. E esses aqui, ó, cristãos coptas, eles estão majoritariamente na parte da Ásia. Ali Egito, Turquia, eles também são cristãos, eles também creem na obra de Cristo, porém é uma fé que considera-se diferente, porque, vou te dar um exemplo, na China você tem cristão, crê, lê a Bíblia, faz culto, só que acima de Cristo tem um imperador lá, o Xi Jinping. Ele está acima de Cristo, é ele que manda no cristianismo. Aí ele se encaixa aqui. Você vai ver isso muito no Oriente Médio e no Ocidental, né? Exato, naquela área ali. Então, eu cresci no protestantismo, com a família do meu pai. Eu ia na escola dominical todos os domingos, frequentava direitinho, fui bonitinho assim até os meus 13 anos. Com 13 anos foi aonde eu comecei a esfriar na fé, um conceito melhor para essa pegada. Aí foi aonde eu fui naquela festa, onde eu comentei com vocês, foi aonde eu tive aí dos 13 aos 19, 6 anos de afastamento da fé. Aí nesse período aqui eu ia muito pouco, ainda ia, mas ia muito pouco à igreja, frequentava bem pouco mesmo, a Bíblia praticamente não lia, eu orava só na hora do desespero ali. E então nós vamos dar um salto quântico aqui. Tem muita coisa, irmãos, mas como eu não posso tomar o tempo da aula, nós vamos dar um salto quântico dos 13 para os 19. Até aqui alguma dúvida? Aos 19 anos eu fui convidado para ir no batismo de um amigo meu, lá na igreja metodista wesleyana do Palmares B.
que foi aonde eu decidi voltar para os caminhos do Senhor. Aos 19 anos, Palmares B, do pastor Eucias, que é o pai da nossa missionária Vanessa. Lá na Metodista Wesleyana do Palmares B, um fato interessante, apesar de eu ter caminhado de criança até os 13 anos, eu ainda não tinha me batizado. Eu fui me batizar aos 20 anos, aqui na igreja do pastor Eucias. E foi aonde eu comecei, podemos dizer que o começar da minha caminhada cristã foi aqui. Apesar de eu ter crescido na igreja e tudo mais. Então, aqui eu comecei a minha caminhada, eu me batizei, servi lá. Um ponto interessante também da minha história, que eu comecei servindo no Ministério de Dança. Porque na minha época, irmãos, não havia muita coisa a se fazer dentro da igreja, não. Não tinha, na época, a nossa igreja, né, MW, não tinha visão de igreja multigeracional, não tinha visão de GECEL. Então, ou você era da dança, ou você era do louvor, ou você era diácono, ou você era presbítero, ou você pregava. E como eu não sabia tocar nenhum instrumento, estava começando a minha caminhada, eu vi ali a oportunidade de poder servir. Porque ainda que eu não tinha naquela época muito tempo de convertido, nem essas coisas, eu tinha muito anseio de serviço, anseio de ajudar, queria servir, queria fazer alguma coisa na igreja, queria fazer parte da liderança. Eu comecei pelo Ministério de Dança. Quando eu comecei, a líder ainda era outra, mas no final eu fui liderado pela Vanessa. Ela, assim como ela lidera o Ministério de Dança aqui, ela liderava lá, ela foi, podemos dizer que é a minha primeira líder. Então, eu fiquei mais de um ano servindo na dança. Aí durante esse tempo, eu fui para o seminário ministerial. Que na época foi fazer o carisma. Que nesse ponto aqui foi onde eu e o nosso pastor começamos a caminhar junto ministerialmente. Porque eu conheci o Douglas, nosso pastor, aos 15 anos, no colégio. A gente estudou junto. Não na mesma sala, mas ali na mesma convivência. Então, desde os 15 anos eu conheço ele, mas só aos 23, mais ou menos, aqui que eu entrei no carisma. Não, foi 22. 22 que a gente foi caminhar junto, da mesma forma que vocês caminham com ele, em forma de equipe ministerial. Aí na época era eu, ele e o irmão da Vanessa, que é o Mateus, vocês devem conhecer. Nós caminhávamos juntos e servíamos juntos lá na Wesleyana do Palmares B. Então, eu comecei, depois de caminhar no seminário, comecei a me encontrar dentro dos meus dons, a minha vocação, descobri que dentro dos dons, o meu dom ministerial era o mestre, e aí eu me voltei a trabalhar dentro dessa área. Fazer coisas na igreja somente voltada a isso. Foi aonde eu comecei a dar aula na escola dominical. Eu aqui, na época, eu peguei um GECEL para liderar, porque, acreditem vocês ou não, irmãos, o GECEL é um dos melhores lugares para você aplicar o seu dom de mestre. Que é onde você vai ensinar a lição, você vai... que o mestre, ele não só ensina, ele também direciona o conhecimento. Você vai direcionar o conhecimento daquelas pequenas pessoas que você lidera ali. E pouco tempo depois que eu assumi como professor da escola dominical, eu tive a oportunidade de ser o responsável pela escola dominical. E aí, dentro dessa pegada, eu instituí lá alguns cursos. Lá nós demos o curso de Cristologia, que nós acabamos de ver ali. Nós trabalhamos exaustivamente a obra de Cristo com os irmãos lá. Nós tivemos o curso também na época de Panorama do Novo Testamento, que é inclusive essa ferramenta aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, que é onde você trabalha de forma... você olha por alto, né? Panorama é o quê? O Novo Testamento está aqui, digamos aqui, ó, só para vocês entenderem. Aí a gente observa de cima o que está acontecendo. E aí a gente vai olhando. A gente consegue fazer as ligações
É igual, vamos supor, vocês, acredito que vocês sabem que a Bíblia ela não está postada para nós em ordem cronológica. Alguns livros foram escritos antes de outros, aí você consegue ver através disso aqui a obra de Paulo ao longo do tempo, a obra de Pedro, você vê Pedro e Paulo se encontrando ao longo dos livros e por aí vai. Nós demos esse curso lá também. Posteriormente a isso, eu fui consagrado diácono, também lá na Igreja Metodista Wesleyana. E aí tem um ponto interessante, né, Marco, essa questão era meio que uma escadinha, né? Isso. Ministerial. Né? Isso, porque agora as coisas mudaram muito, irmãos, e vocês são muito beneficiados por isso. Porque na minha época, para você chegar a diácono, você tinha que ter muitos anos de serviço à igreja, uma vida impecável e não sei o que, para que você fosse diácono. Igual a gente tem diáconos aqui embaixo, que eu acredito que eles descendem disso que eu estou falando com vocês. Uma vida impecável, uma vida de serviço, longos anos de serviço, até chegar a esse posto. Para conseguir servir hoje, você já consegue servir de forma mais simples. Por quê, irmão? Para o serviço ministerial, por serviço da obra, não, como que eu posso dizer? Não tem que ter uma barreira de entrada muito alta, não. É o que eu conversei com o Jadson na reunião. Quando você coloca uma barreira de entrada muito alta para o serviço, as pessoas acabam ficando na barreira. É igual, vamos supor, o rapaz quer servir na mesa de som. Ele quer ajudar na hora. Só que ele descobre que para ele servir na mesa de som, ele tem que estar presente em toda a escola dominical, ele tem que ir em todo o GECEL, ele tem que fazer parte da FIEL, ele tem que vir em todos os cultos, ele tem que vir nas orações, ele tem que jejuar, orar, consagrar. O rapaz acabou de chegar. O que você acha que ele vai fazer? Parar na barreira. Largar para lá, vai parar na barreira. Então, ao longo dos anos, a tradição da igreja foi colocando barreiras para o serviço. Mas entendam, irmãos, eles fizeram isso, não é de maldade, não. Eles fizeram isso para proteger a igreja. Um zelo, né? Isso, para proteger a igreja. Porque é difícil realmente dosar a barreira de entrada. Você também não pode ser relaxado demais, assim como a barreira não pode ser muito alta. Só que eles colocaram a barreira muito alta porque, ao longo da tradição, eles entenderam que é melhor a barreira alta do que vir aqui e fazer arruaça no ministério. É melhor botar a barreira alta. Porque o cara que rompe a barreira alta, esse aí você pode confiar que ele vai longe. E aí, na nossa época, que a gente servia lá, a barreira era muito alta. Depois que eu formei no seminário, fiz aquilo tudo, fui consagrado diácono e consequentemente, com diácono, eu também peguei o cargo de tesouraria. Aí vocês podem ver, né, irmãos? Ao longo do tempo eu rodei durante praticamente todo o departamento, que eu estou resumindo aqui para não comer muito tempo da aula, mas eu também fui da intercessão. Eu também fui, na época lá tinha, né? Mas esse eu fui por pouco tempo, eu fui do Ministério de Libertação também. Tudo que tinha para servir na igreja, que eu podia servir, eu estava servindo. Até, igual falar ali, até eu me encontrar no meu dom e então focar só naquele. Aí, ao final de, se eu não me engano, foram 7 ou 8 anos, quando eu estava ali com os meus 26 para 27 anos, se eu não me engano, foi após o Covid, eu entendi que o meu ciclo na IMW Palmares tinha se encerrado. Aí eu fui congregar na Igreja Batista do Novo Riacho, ali próximo ao Carrefour Contagem. Ela era pastoreada por o meu antigo professor, pastor Tiago Rossi. Que é um grande homem de Deus, um teólogo elevadíssimo, um homem de muita sabedoria, muito conhecimento. Após isso aqui, eu me transferi, quando eu casei, porque o que acontece? Eu casei com a Raíza, eu sou tradicional, a Raíza ela é muito pentecostal. É igual uma vez eu brinquei com o Douglas, ela chega a beirar o misticismo de tanto pentecostal que ela é. Então ela não conseguiu
se firmar aqui na Igreja Batista, porque a Igreja Batista do Novo Riacho do Thiago Rosa é uma igreja tradicional. Aí eu fui para acompanhar a minha esposa, para que a gente pudesse caminhar junto. Nós fomos para a Igreja Batista também do Barreiro. Vou colocar só as letras aqui para a gente caminhar lá. Igreja Batista do Barreiro. Ela fica ali, é do Barreiro, mas ela fica meio no Jatobá. Aí ela é uma igreja chamada, apesar de ser reformada, ela é uma igreja bastante semelhante à nossa aqui. Onde a Raíza já se encontrou melhor e a amiga dela era de lá também. Aí ela se encontrou melhor, a gente ficou lá por cerca de um ano. Que foi aonde o nosso pastor fez o convite para eu vir caminhar na Juventude Reflexo com vocês. Na época a Juventude Reflexo era só uma ideia, não existia tudo isso, ainda era lá embaixo. Foi quando eu cheguei e estou aqui com vocês há pouco mais de um ano. Eu lembro que eu cheguei em janeiro de 2024. Com janeiro de 2025 fez um ano, nós estamos em março, caminhando para março. Podemos colocar aí 1 ano e 2 meses servindo com vocês. Mais alguma dúvida? E como que foi para sua esposa aceitar esse convite para vir para cá com você? Foi tranquilo. Foi tranquilo. Porque é igual assim, ela é amiga da Vanessa também, né? Foi a Vanessa que nos apresentou. Então o fato dela saber que era a Vanessa, o fato dela saber que eu ia caminhar mais perto do Douglas, para ela foi super tranquilo a gente vir para cá. Aí eu confesso a vocês que lá embaixo ela não gostava muito, mas aqui em cima ela já gostou. E ela está disposta até a contribuir ao longo do tempo, né? Está servindo com a gente aí. Eu acredito que ela vai ser uma boa obreira aí ali no Kids, que ela adora criança, essas coisas todas, sabe lidar, mas é só a caminhada que vai nos dizer. Alguma dúvida? Entendeu isso aqui? Amém. Eu contei alguns anos de caminhada em poucos minutos que a gente precisa passar para o nosso conteúdo, né? Irmãos, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar sequência na onde a gente parou na última aula. Inclusive vocês têm até o slide aí, porque são pontos muito importantes. A gente não pode pular desse para o próximo. Então, abra o slide de vocês aí. Nós estávamos falando aí de hermenêutica. Nós tínhamos acabado de entrar em hermenêutica. Só resumindo o que nós vimos na aula passada. Nós alinhamos expectativas, tanto de vocês com o curso, quanto nós do curso para com vocês. Nós trabalhamos os principais pontos do que a pregação faz no corpo de Cristo. Trouxemos 5 pontos, trabalhamos ele. E após trabalhar esses pontos, nós começamos com a hermenêutica. A hermenêutica que nós vamos trabalhar, basicamente, ela é a arte de interpretação, ciência de interpretação de textos complexos. Interpretação, textos complexos. É igual a gente citou na última aula. A gente tem hermenêutica também no direito, tem hermenêutica na filosofia e temos hermenêutica para estudar a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura, em alguma medida, é um texto muito complexo. Então, a gente tem aí a definição da palavra hermenêutica. Eu tinha trago uma definição mais básica e também vou trazer uma definição um pouco mais avançada, como vocês podem ver no outro slide aí, que é a definição em grego, de onde vem a palavra hermenêutica, que foi aonde eu entrei com vocês, de que a maioria das coisas que se estuda quando se estuda a Bíblia, se estuda em grego, em latim, alemão e outras línguas. Pouquíssimas coisas dos estudos das Escrituras estão em português. Então, a hermenêutica, ela vem do grego, tá aí, eu não vou citar, eu não vou ser usado a ponto de ler em grego para vocês. E como vocês podem ver no slide aí, nós temos 2 palavras. Nós temos a palavra
escrita no alfabeto grego, e a palavra que é o que nós chamamos de transliterada, que é a palavra do grego escrita no português para que você consiga ler. Que nós aqui no Ocidente, né, consigamos ler isso aqui, porque naquele outro alfabeto ali esquece, ninguém nem sabe do que se trata. Aí basicamente é hermenêutica, que significa a arte de interpretar. E ela deriva do verbo hermeneu, que significa interpretar, explicar e traduzir. O interessante é que a palavra Hermes de hermenêutica, ela vem do deus grego lá, foi uma curiosidadezinha que eu coloquei aí, que era o deus que enviava as mensagens. É que, não sei se vocês já viram o desenho do Hércules e tal, que ele tinha um tênisinho com asa, ele pegava a cartinha, voava e levava. Aí, a hermenêutica ela também está ligada a isso, a forma com que você entrega a mensagem. Porque o Hermes era o melhor entregador de mensagem da mitologia grega. Então, as pessoas que dominam a hermenêutica, consequentemente, elas têm que ser bons entregadores de mensagem. Até aqui alguma dúvida? Certo, vamos passar para o próximo slide. Aí, como eu falei com vocês no início da outra aula, irmãos, a gente vai trabalhar todos os contextos básicos. Se tivermos tempo, nós vamos também dar uma aprofundada. Aí eu trouxe alguns conceitos, os princípios básicos da hermenêutica. O primeiro princípio é entender o contexto histórico, o cultural e o literário do texto ao qual você está estudando. Para entender esse contexto, uma ferramenta importante é essa aqui, ó, Panorama do Novo Testamento. Aqui, ó, igual eu falei, você abre aqui, vou dar um exemplo, vou abrir aqui, ó, nos Evangelhos. Registro dos Evangelhos. Aí quando você vai pulando aqui, ó, aí você vai ver o caráter literário, igual tá ali, ó, cultura literária do texto. O caráter literário dos Evangelhos. Você vem aqui, você vai entendendo o caráter literário dele. Naquele outro comentário, você entende o contexto histórico, igual nós trouxemos aqui na aula passada, um pouco do contexto de Paulo aos Romanos, igual um contexto que é interessante frisar. Se eu não me engano, a carta de Paulo aos Efésios, ele exorta os cristãos de Éfeso, porque lá tinha o maior templo do mundo da época, era um templo a outra deusa, que era a deusa que em algumas traduções é chamada de Diana. Então tinha cristão na época fazendo igual os coptas que eu mostrei aqui. Eles adoravam ao Deus de Paulo, mas de vez em quando eles iam lá fazer uma orgiazinha no templo de Diana. Aí a carta de Paulo aos Efésios, em algum ponto ele vai exortar. Você só entende isso entrando para dentro da hermenêutica, entrando para dentro das ferramentas e conhecendo o contexto histórico de cada carta, cada livro e assim por diante. O contexto cultural. A cultura daquela época, irmãos, de mais de 2000 anos atrás, vocês vão te concordar que é uma cultura totalmente diferente da nossa. Então tem algumas coisas no livro sagrado que parecem coisa de louco, mas é porque a cultura era diferente. Um exemplo simples e básico: quando a mulher ficava menstruada, na época lá do Antigo Testamento, ela tinha que ficar 7 dias, ou o período da sua menstruação, isolada de todo mundo. É uma cultura totalmente diferente. Hoje não, hoje a mulher só faz o uso do absorvente e acabou. Entendeu? É dentro dessas ferramentas, é dentro do estudo da hermenêutica que você vai entendendo e vai conseguindo trazer a interpretação e à luz vários textos que parecem obscuros antes de você fazer o uso da hermenêutica. Amém? Aí nós temos o ponto 2, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Textos mais claros da Bíblia ajudam a aprofundar textos mais difíceis. Aqui eu posso dar um exemplo que é ao longo de todas as Escrituras. Quando você vai ler o Novo Testamento, você fala a revelação de Deus, aquilo que irá ser revelado, e não sei o que. Quando você chega lá em Paulo, a revelação de Deus é quem? Cristo. Jesus. Então toda a revelação que eles estavam falando no Antigo Testamento, os profetas, os sacerdotes, dentro da
própria Bíblia, você nem precisa de uma outra ferramenta, você consegue entender que essa revelação, na verdade, falava a respeito de Jesus. É igual se você pega só o Antigo Testamento e lê lá, linhagem de Davi, o leão da tribo de Judá, você pode pensar que é o quê? Que é o animal. Mas quando você chega no Novo Testamento e vê toda a revelação dos evangelhos, de Paulo e de Pedro, você entende que o leão da tribo de Judá é Jesus. Esse é o conceito da Bíblia interpreta a própria Bíblia. E dentro desse conceito, irmãos, é algo que nós possivelmente vamos ver em homilética, mas eu já vou introduzir aqui. Para que você consiga ter uma luz melhor do texto, é importante você usar todo o conteúdo que a Bíblia te dá acerca do texto. Um exemplo, você vai pregar em Mateus capítulo 9, versículo 13. Estou dando um exemplo. Esse aqui é o seu texto que você vai pregar. Para um bom expositor de sermão, é interessante que ele leia todo o capítulo 9 de Mateus, para que ele entenda melhor esse contexto aqui, do 13. Você não vai ler só o 13 e vai pegar as ferramentas e vai meditar. Não, você vai ler todo o capítulo 9. De repente, ao ler o capítulo 9, pode ser que você ache necessário ler o capítulo 8, para que você entenda ainda melhor, para que a própria Escritura traga mais bagagem para você expor aquele texto. Mas uma recomendação minha para vocês é, vai pregar em Mateus 9, lê o livro de Mateus inteiro. Porque, igual, eu acredito que é um hábito do pastor de vocês, se ele convidar vocês para pregar, ele convida com antecedência. Você que vai pregar hoje, né, Jacques? Que dia que o pastor fez o convite? Semana passada. Exatamente. Mês passado? E mandou escala. Olha aí pra você ver. Um mês de antecedência. Aí, Jadson, é o que eu te pergunto. Você acha que dentro de um mês não dá para você ler o livro de Mateus todo, não? Tá. Na verdade, dá para você ler umas 5 vezes, né? Dentro de um mês. Não, eu não dá não, porque eu não sou um bom leitor, não sou rápido com leitura. Aí- Eu vou ser bem honesto contigo mesmo. Aí é onde que eu vou ser bem honesto com todos vocês também. É assim, gente, uma coisa que vocês precisam entender, que esse curso vai trazer à luz, que é o seguinte, vocês agora fazem parte de uma equipe ministerial. Consequentemente, uma equipe de liderança, correto? Vocês lideram em algumas áreas. E o que vocês precisam entender, foi ensinado para nós principalmente, que quando você entra num cargo de liderança, você perde algumas liberdades que você tinha, que agora sendo líder você não tem mais. Uma das liberdades que vocês vão perder é a liberdade de não ler. Talvez eu vou trazer uma notícia aqui que para vocês pode ser trágica, mas não existe um líder que não lê. Não existe. E se ele existe, ele vai ficar por pouco tempo ali. Por quê, irmãos? Uma liderança, ela só cresce à medida que os componentes, as pessoas que compõem essa liderança vão crescendo. E a igreja, ela só cresce à medida que a liderança cresce. É um movimento de elástico, digamos assim. Você pega um elástico, aqui nessa ponta, na ponta de cá está a liderança, na ponta de cá está a igreja, os liderados. Se você deixar aqui, fica assim. Só que se a liderança vir, o que acontece com a parte de cá? Ela segue, ela vem crescendo. E para que vocês cresçam, vocês têm que ler. Não só as escrituras, livros, notícias, vocês têm que se inteirar. Então, assim, se além do Jadson, tem mais alguma pessoa aqui que não tem o hábito de leitura, começar para ontem. Conversa com o pastor de vocês, com a Vanessa. Procura bons livros para vocês começarem. Porque não adianta você querer começar lendo, igual tem até um livro aqui que estava com o pastor que ele me devolveu. Não adianta você querer começar lendo um livro desse aqui não, porque o seu hábito de leitura nem vai nascer. Porque esse é um livro mais complexo. É um livro com muito linguajar técnico, é um livro com muita teologia. Você vai ler um livrinho mais tranquilo. Pedro Estrela tem muito livro bom assim.
Você senta, você lê, você entende, você vai fluindo através da leitura. Então, voltando aqui, se você vai pregar no livro de Mateus, e o nosso pastor está com um excelente hábito de convidar com até um mês antes, dentro desse mês, você vai meditando dentro do livro de Mateus. Aí você medita até chegar no capítulo 9. Você lê o seu texto, entra para dentro dele, aí vai lendo 10, 11. Eu te garanto, irmãos, que você vai chegar na hora de pregar com uma bagagem excelente. Você vai ter o que expor, você vai ter o que falar, você vai ter muito contexto, você vai ter muito dado para trazer ali na hora do sermão. O que vai fazer com que o seu sermão fique mais robusto, com que o seu sermão alimente melhor as ovelhas e o pessoal que está ali ouvindo. Aqui, nós ainda estamos dentro do contexto de a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu dei alguns exemplos para que vocês entendam. Tem alguma dúvida? De Bíblia interpreta a própria Bíblia? Alguma dúvida sobre contexto histórico, literário e afins? Não, né? Aí vamos passar para o próximo ponto. O sentido original primeiro. Antes de aplicar o texto hoje, é preciso entender o que ele significa para os primeiros leitores, que é basicamente o que a gente viu na aula passada, quando eu disse que, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos foi escrita para os cristãos de Roma e não para nós. Então você tem que entrar para dentro do texto, munido das ferramentas, para entender o que é que Paulo queria dizer aos romanos, e depois pegar o princípio e trazer para os dias de hoje, para ver se aquele princípio se aplica a nós também. Esse aqui é o ponto 3. E o ponto 4, que é o que um dos pontos finais que a gente trabalhou na última aula, que é Cristo no centro. A Bíblia aponta para Jesus e o seu plano de redenção. Logo, é o que eu disse, todo sermão de vocês é necessário ter Cristo e graça. Porque toda a Bíblia aponta para Cristo e é necessário que nós e também as pessoas que estão nos ouvindo entendam melhor o conceito da graça que foi deturpado ao longo de alguns anos. Um ponto interessante aqui, irmãos. Vocês sabem o que é Cristo? Jesus crucificado? É porque o que acontece? A gente trabalha muito, fala muito isso aqui, mas Cristo é um ofício. Vocês sabiam? Assim como, vamos supor, marceneiro é um ofício, pedreiro é um ofício. Cristo é um ofício. Esse ofício, ele compõe as características de uma pessoa que é sacerdote, profeta e rei. Então, uma pessoa que ela compõe as características e exerce todas essas três funções aqui, automaticamente ela se torna um Cristo. Só que ao longo da história, quem foi o único que fez isso aqui? Jesus. E é por isso que nós chamamos ele de Jesus Cristo. Porque ele foi sacerdote, profeta e rei. Ao longo do Antigo Testamento, talvez você encontre algum sacerdote profeta, algum profeta rei, mas unido dos três, somente Cristo. Tanto que, na leitura do Antigo Testamento, vocês não vão ver isso aqui não. Vocês não vão ver ninguém falando de Cristo. Então, até aqui alguma dúvida? Tudo tranquilinho? Sim. Então, vamos passar para uma pequena aprofundadazinha na hermenêutica. Próximo slide aí. Aqui, irmãos, eu trouxe um slide para explicar um conceito para vocês. Estão vendo aí, Eu trouxe aí, o triperspectivalismo. Olha esse nome. Quase um trava-língua. Quase um trava-língua. Ela é uma abordagem que foi desenvolvida pelo teólogo John Frame, que ela propõe que todo conhecimento e interpretação devem ser vistos a partir de três perspectivas independentes. A perspectiva normativa, a perspectiva situacional e a perspectiva existencial. Isso aqui, irmãos, eu trouxe para vocês só para que vocês entendam um conceito,
que eu já quero que vocês entendam a partir de agora, que eu demorei para entender, mas faz total diferença. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês é um conceito que eu chamo de preciosismo acadêmico. Que vocês vão, é muito comum no meio da academia de teologia. E é aqui que eu falo com vocês. Que no começo eu estava contando a minha história, eu estava falando sobre a pessoa ser ortodoxa. Esse triperspectivalismo é uma espécie de neo-ortodoxia. Que é o quê? É um cara extremamente erudito, extremamente inteligente, extremamente estudado, querendo se sobressair. Então ele pega no século XX e cria um novo conceito para a hermenêutica. Seria bom você elucidar isso com aquele exemplo que a Silvia deu para nós sobre a multiplicação dos pães. Sim, eu vou citar também. Aí o que ele fez? Ele criou um novo conceito para a hermenêutica. É igual eu falei ali. Pessoas como eu preferem o quê? Ficar com o que já tem. Ele criou um novo. Ele cometeu um preciosismo acadêmico. Irmãos, é errado isso? Não. Mas eu enxergo isso como apenas ele querendo mostrar que ele é mais estudado do que os outros teólogos, que preferiram ficar com o conceito de hermenêutica que nós temos até hoje, que é o conceito que eu vou passar para vocês aplicarem. O triperspectivalismo eu trouxe só para vocês abrirem os olhos de vocês para o preciosismo acadêmico, que pode ser que vocês vão encontrar. Que é igual nós estamos falando, pessoas extremamente inteligentes. Porque se o cara é inteligente, o cara é estudado, o cara vai trazer um conceito para você, obviamente você vai fazer o quê? Beber daquele conceito. O cara sabe mais que eu, só que não necessariamente sempre esses conceitos vão ser válidos. De repente, se ficar com o que é básico, é melhor. É igual a questão da multiplicação dos pães que o pastor falou. A professora que a gente teve, ela foi professora de um seminário que a gente chama de liberal. Lá nesse seminário, o aluno foi apresentar o TCC, né? E ele fez todo um estudo teológico, histórico, argumentativo, falando que quando Jesus multiplicou os pães, ele não multiplicou os pães e os peixes de forma material. O que ele multiplicou foi a generosidade no coração das pessoas que estavam ali, e logo elas foram doando os seus pães e os seus peixes. Isso é o quê? Um preciosismo acadêmico. É um aluno de teologia querendo mostrar que é muito sabidão e querer trazer aquela famosa nova interpretação de um texto que já está interpretado há mais de 1.500 anos, e você cai nesse erro aqui. Pode ser perigoso, né? Pode ser não, é perigoso. E deixa eu falar com vocês, existe o preciosismo acadêmico igual desse rapaz perigosíssimo. Existe o preciosismo acadêmico igual o John Frame, que não é perigoso, ele só quer mostrar que ele é bonitão. E existe o preciosismo acadêmico mais simples, que nesse daí até eu já caí, que é o quê? Vou pregar no Novo Testamento. A palavra glória. Aí eu vou lá no púlpito. Irmãos, glória em grego é glory. E na raiz do grego antigo, isso daí é preciosismo acadêmico. Por quê? Para o seu público que está ali, ele não precisa querer saber o nome daquela palavra em grego. Não interessa em nada. Talvez interesse porque, como a Bíblia foi traduzida do grego para o português, e o português tem várias versões, talvez uma palavra que você está trabalhando, acontece, tá, irmãos? Tem um sentido totalmente diferente no português do que no texto mesmo. Aí é válido você fazer a exegese para trazer o sentido correto do texto. Mas fazer isso que eu falei aqui, que eu já fiz, é preciosismo acadêmico. Lembrei do meu professor de cinesiologia falando que às vezes o professor de sala de musculação quer passar um exercício para o aluno, agora vamos trabalhar os isquios isquiotibiais. A pessoa nem sabe o que é isso. Exato. João logo posterior de coxa. Exatamente. Pelo amor de Deus. Entendeu? Todo mundo vai entender. Exatamente. Isso daqui é igual eu estou mostrando para vocês dentro da teologia da pregação, mas a gente tem isso para todo lado, em tudo. Aí é para vocês ficarem atentos, porque apesar de poder ser perigoso, para que vocês não corram nisso.
Como eu falei, nós já estamos trazendo para vocês no começo da caminhada, para que vocês não saiam cometendo preciosismo acadêmico por aí. Amém? Até aqui tudo entendido? Amém. Ok, aí agora vocês estão aí com o próximo slide, que é o conceito de hermenêutica, que eu vou trazer para que vocês apliquem. Eu vou trazer para que vocês apliquem porque eu gosto? Não, eu vou trazer para que vocês apliquem porque esse é o conceito mais ortodoxo que nós temos. Ou seja, ele é o mais comum, ele é o mais aplicado, ele é o mais próximo da hermenêutica dos antigos pais da igreja e por aí vai. Que é o quê? É a tríade hermenêutica que a gente fala. Por que é tríade? Porque ela tem 3 pontos. Como vocês podem ver aí, eu trouxe até a figurazinha, tem a pirâmide, ela tem a... Deixa eu... Tríade hermenêutica. A tríade. Ela tem 3 pontos principais. A teologia, a literatura e a história. Que, irmãos, 98% dos sermões que vocês forem preparar, essa tríade aqui já vai trazer a luz de tudo para vocês. É vocês ligarem a teologia do texto com a história do texto e com a literatura do texto. Por que é importante a literatura? Aqui, como vocês podem ver, no próprio... Tem 2 pontos principais que eu quero trabalhar com vocês. No próprio slide tem. O primeiro ponto, esse aqui é uma coisa simples, irmãos, mas é que é de extremo valor. Você tem ali, ó, o primeiro ponto, o cânon. Vocês sabem o que é cânon? Sabem? Se não souber, não tem problema não. Cânon é a forma com que o Novo Testamento, eu estou explicando de forma simples, irmãos, lembrando, caso vocês queiram aprofundar em alguma coisa, não esqueça de procurar a mim, o pastor de vocês depois, a Vanessa. Cânon é a forma com que o Antigo e Novo Testamento foi sistematizado para melhor compreensão de nós leitores. Só que isso aqui não foi de forma simples, não. Isso aqui foram concílios e concílios, anos e mais anos, sabedoria e mais sabedoria, debates e mais debates. Mas só para que vocês entendam. É a forma com que o Novo Testamento e o Antigo foi separado para chegar numa melhor compreensão. Não só uma melhor compreensão, porque naquela época existiam milhares de escritos. A galera do cânon, a galera que fez o cânon, eles foram definindo, através também da inspiração de Deus, o que era inspirado por Deus e o que não era. Igual nós temos um livro famosíssimo, que é o livro de Enoque. Quem aqui já ouviu falar? Alguém já ouviu falar? Já? Já leu? O livro de Enoque é um livro famosíssimo, muito usado por Paulo, muito usado pelos escritores do Novo Testamento, do Antigo então nem se fala, mas que ele não é canônico, ele não é inspirado por Deus, mas é um livro, tipo essa ferramenta aí, ó, é um livro que vale a pena você sentar e ler, para você conhecer coisas que estavam acontecendo ali. Só que lembrando, não é um livro inspirado por Deus. É igual esse livro aqui, ó. Esse livro aqui te ajuda na caminhada? Ajuda. Te traz novo conhecimento? Traz. Te faz amadurecer em alguma medida? Faz. É inspirado por Deus? Não. Mas aí, basicamente, o cânon é isso. Aí tá ali, cânon Antigo e Novo Testamento. Aqui que eu quero trabalhar com vocês um ponto muito interessante. Que vamos lá. A primeira coisa, eu vou começar a trabalhar com isso aqui no conceito de como eu estou vestido hoje. Vocês repararam que a minha vestimenta hoje é completamente diferente da semana passada? Essa vestimenta aqui hoje é uma ideia da minha esposa. Porque a aula foi gravada, eu mostrei pra ela me chama de lindo, né? Como vocês podem ver, é óbvio. Mas ela me chama de lindo e falou: lindo, a sua erudição não combinou com a sua indumentária. A forma, o conteúdo que você está trazendo, você ser professor, não combina com o que você está vestindo.
Porque quando você fala comigo, teólogo, professor, eu não imagino um cara com a roupa igual aquela sua. Vocês estão me entendendo? Então, quando eu viro para você, eu viro para você, Grace, e falo, Grace, eu tenho um carro velho. Como é que você imagina que esse carro meu? Caindo aos pedaços, correto? E se eu virar para você e falar, não, tem um carrinho antigo lá, placa preta, como é que você imagina? É um carro antigo, mas conservado. Conservado, novinho, bom de andar. É aqui que eu quero trazer esse conceito para vocês, irmão. Parece que não faz diferença, mas faz muita diferença. Você chamar Antigo Testamento de Velho Testamento. Quando você chama ele de velho, dá o quê? Ah, o negócio já passou, trem antigo, não quer saber. Agora quando você chama de antigo, quando você apresenta para uma pessoa o Antigo Testamento, traz aquele ar de antiguidade, aquele ar de curiosidade. Olha, deixa eu ver os princípios que tem dos povos antigos. Você trocar a simples terminologia traz um conceito totalmente diferente para o conteúdo que você está trazendo, para o conteúdo que você quer apresentar. Então, a partir de hoje, principalmente nós aqui, não podemos chamar mais Velho Testamento de Velho Testamento, agora é só Antigo. Isso é legal porque você vê muito pregador chamando a geração dos idosos de velhos, né? Os velhos. Os velhos. Isso não é legal, né? Exatamente. Não é eticamente legal falar isso no púlpito. A gente chama de terceira idade, dos anciãos. Exato. Porque quando você fala velho, você pensa o quê? Aquele velho sentado na rua assim, ó, com a camisa aberta, não sei o quê. Agora quando você fala o ancião, aí você já pensa um camarada barbudo, um cara sábio. Irmãos, vocês vão entender, é igual que a gente está munindo vocês de ferramentas que em alguma medida pode soar muito pragmático, mas de ferramentas até persuasivas, para que vocês consigam passar o conceito melhor para o público. Então, a partir de hoje, é só Antigo Testamento. E você trouxe o relato do carro antigo, como que uma pessoa gosta e preza por um carro antigo, né? Uma pessoa que tem um fusquinha muito conservado, cuidado, você vai oferecer ele ali um valor, ele não quer vender, porque ele ama aquele carro. É precioso. É precioso, é isso mesmo. Exatamente. Porque a partir do momento em que você muda isso na sua cabeça, vira uma chave também, para você ficar mais... você acaba tomando também um gosto maior para o Antigo Testamento, por entender, por estudar e preservar. Aí, como nós estamos vendo aí, dentro da literatura, nós temos aí os gêneros literários e as linguagens. Aí aqui é aonde nós vamos, não digamos perder, né, mas investir grande parte do nosso tempo da hermenêutica. Porque, irmãos, nós vamos ver alguns slides para frente, nós temos inúmeros gêneros literários dentro dos escritos da Bíblia. Vamos passar para o próximo. Aqui é um slide explicando o que é a tríade hermenêutica, que basicamente eu já escrevi. Vocês podem ler depois lá, eu vou pular porque a gente precisa terminar a hermenêutica hoje, e falta pouco tempo para nós. Aí esse último slide aí, ó, vocês estão vendo a estante? Eu coloquei esse desenhozinho porque ele tem uma estantezinha dividindo os livros pelos seus gêneros textuais e suas linguagens. Aqui que é onde eu quero gastar o resto da aula com vocês. Irmãos, isso aqui é muito importante. Dentro das escrituras, e aí nesse quadrinho aí, tem todos os gêneros textuais. O que eu quero trabalhar com vocês aqui? Eu vou pegar um muito famoso, muito simples, o livro de Mateus. O livro de Mateus, o gênero textual dele é evangelho. Então, você vai lê-lo e interpretá-lo como um evangelho. Mas já o livro de Apocalipse, o gênero textual dele é um gênero mais profético. Aí é que cai a parte do pregador. Você vai interpretar Mateus igual você interpreta Apocalipse? Óbvio que não.
E é aí onde muito pregador erra. É o cara achar que ele pode interpretar todo o texto bíblico do mesmo jeito. E não pode. Cada texto com seu gênero literário deve ser interpretado de acordo com o seu gênero literário. E como que você descobre? Através das ferramentas. Vocês vão ver, irmãos. Para vocês se tornarem grandes pregadores, 70% do trabalho é dedicado no estudo das ferramentas. É você entender o gênero literário e não só isso. Igual nós estamos lá, é gênero literário, vou até voltar aqui, e linguagens. Por quê? O livro de Mateus, ele é do gênero literário evangélico, correto? Porém, irmãos, o capítulo 24 do livro de Mateus, ele é muito conhecido no meio teológico como o sermão escatológico de Jesus. Escatologia, eu falei com vocês aqui no começo da aula, o quê? Doutrina das últimas coisas. Profético. Então, como é que você interpreta o capítulo 24 de Mateus? Aqui, ó. Do mesmo jeito que você interpreta Apocalipse. 2 Tessalonicenses é a mesma coisa. 2 Tessalonicenses é uma carta escatológica. O livro de Tessalonicenses, ele se encaixa em gênero textual epístola. Só que você não vai interpretá-lo como uma epístola. Você vai interpretar 2 Tessalonicenses como você interpreta Apocalipse. E essa é legal, essa carta aí, porque ela foi escrita porque a galera endoidou, né? Sim. A galera estava achando que Cristo ia voltar ali mesmo e começou a tomar ações desesperadas. Exatamente. O pessoal, ali, após o livro de Atos, aqueles cristãos ali, eles pensavam que Jesus ia voltar amanhã. Então eles viviam hoje como se Jesus ia voltar amanhã. Só que chegou uma hora que caiu, ficou muito exacerbado. Aí precisou de uma exortação de Paulo. Aí dentro disso aqui, nós temos um conhecidíssimo nosso também, que é o Malaquias. Só para vocês entenderem, irmão. Malaquias, ele é um livro que ele é profético. Gênero textual dele, profético. Só que alguns capítulos de Malaquias são históricos. É ele relatando a história. Então, vai ter coisa dentro do livro de Malaquias que você deve interpretar como história. É só ele contando mesmo. Porém, vai ter coisas dentro do livro de Malaquias que são coisas proféticas. A interpretação e a ferramenta é diferente. E agora, irmãos, até aqui alguma dúvida sobre isso aqui? Bem claro? E para finalizar a aula aqui, eu queria trabalhar com vocês a questão, igual a gente está aqui na questão interpretativa, ensinando para vocês a ferramenta da hermenêutica. Nós vamos ensinar também a homilética. Para finalizar a aula, eu queria falar com vocês os cuidados que a gente, como pregador, tem que tomar para não correr em erros graves. Igual a gente estava falando mais anteriormente do preciosismo acadêmico, um cuidado que eu quero citar com vocês aqui agora, que é mais perigoso do que o preciosismo acadêmico, é o que nós conhecemos como montanismo. O que é montanismo? O montanismo, ela foi uma heresia que ela foi fundada por um grande homem de Deus da época que chamava Montano. O que Montano fazia? Montano tinha ele e duas discípulas, que era Priscila e Maximília, que eles acreditavam que eles tinham o dom da revelação do Espírito Santo. Existe o dom da revelação do Espírito Santo? É bom o dom da revelação do Espírito Santo? Mas quando ele é exacerbado, eles tornam isso aqui, ó. Montanismo. Que é o quê? Chegou uma hora que Montano e as suas discípulas achavam que eles não precisavam mais ler a Escritura. Que o Espírito trazia para ele o entendimento e ele falava. Chegou uma hora onde eles achavam que eles não precisavam mais fazer as disciplinas espirituais, porque o Espírito que estava guiando eles. Só que, irmãos,
Vamos ser sinceros. O Espírito, ele vai te guiar naquilo que a Escritura já te instruiu? Vou te dar um exemplo. A Escritura fala o quê? Não cobiçarás a mulher do próximo. Quando a mulher do próximo passar, você acha que o Espírito Santo vai falar com você assim, não cobice a mulher do próximo? Não vai, porque a Escritura já te falou. Só que ao momento em que você chega nesse ponto aqui, você começa a desprezar a Escritura e prezar demais pela revelação, e prezar demais pela nova revelação, pelo entendimento que ninguém tem. Então esse aí é um grande cuidado que a gente tem que ter, porque não é difícil nós cairmos nisso aqui não, irmãos. Não é difícil. E o ponto principal é que o quê? No final da vida, Montano e seus discípulos acabaram negando a divindade de Cristo. Enquanto você está só achando que está recebendo a revelação do Espírito, que é aquilo que nós conversamos no começo ali, do ponto de vista pneumatológico, os dons, você está muito cheio de dom, tá bom. Mas na hora que você está com muito dom e você já acha que você não precisa de Cristo mais, do ponto de vista cristológico, você lembra que eu falei que é onde a gente tem um problema? Que aqui você perdeu a salvação. Aqui você perdeu o entendimento. E todo mundo que você ensinar depois que você perdeu isso aqui, vai o barco fundo junto com você. E vocês podem pensar, tal, mas isso aqui, irmãos, um homem de Deus, muito famoso, pai da igreja, Tertuliano, no final da vida, ele incorreu em montanismo. No final da vida dele, ele só queria saber de revelação. Ele só queria saber de direção direta do Espírito. Ele só queria saber desse tipo de coisa. Então, nós, como pregadores e pessoas que não estão preocupadas só em pregar bonito, mas também em trazer o princípio do que eu disse da graça de Cristo, a gente tem que tomar muito cuidado para não incorrer nisso aqui. Pode ser que uma vez ou outra, igual eu falei, vai chegar um dia que Deus vai dar uma mensagem para vocês. Se Deus deu uma mensagem, você não preparou, trouxe, pregou, é montanismo? Não. Mas uma, duas, três, quatro. Toma cuidado. Porque você pode pensar que você está no poder de Deus. Nossa, estou cuspindo fogo. Deus está me dando um monte de sermão. Aí na hora que você chegar lá embaixo, você vai falar, acho que agora eu não preciso de orar mais não, porque eu já estou sendo guiado aqui, Deus está falando. Você já viu que aqueles pregadores falam ligação direta com Deus aqui, ó. Isso aí, você pode, se ele já não tiver, está muito próximo disso aqui. E é igual eu falei, o primeiro passo do montanismo é achar que só a orientação e o guiar do Espírito serve. O segundo passo é começar a negar as principais doutrinas. Você usou duas referências boas aí, que é Montano e Tertuliano, né? Sim. E os dois tiveram práticas habituais bem similares, que é ir para as montanhas para se conectar com a natureza através da meditação, para conectar com a divindade, com o Espírito, né? Exatamente. E para alcançar a revelação, né, do Espírito ali, né? Isso. E esquecia das Escrituras. Hoje, na nossa cultura, é o cara que quer subir no monte, recebeu a revelação de Deus, abrir a Bíblia e pregar o texto com base só na revelação que ele recebeu. Aí é o perigo. Eu não quis citar isso porque, assim, o monte hoje em dia para nós, ele ainda é algo muito precioso. E eu fiquei com medo de citar e eles, então não vou mais no monte que eles estão montando. Porque é complicado. Mas, irmãos, e detalhe, é igual o pastor falou, o cara recebe a revelação no monte, chega, abre a Bíblia, mas ele abre a Bíblia só porque tem que abrir. Porque ele nem queria ler texto nenhum, não. Que é o que nós vamos chamar, nós vamos ver uma homilética depois, que é o que a gente chama de sermão cabide, que é o quê? É quando aqui a gente deu cabide, né? O sermão cabide é quando você pega um texto, de pendura ele aqui, ó, e fala o que você quer. Nem está no texto. Você usou aquele texto só como cabide para falar o que você quer falar. Que é o que Montano fazia muito e Tertuliano também. Então, a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Lembrando que é sempre bom o equilíbrio. Tem que ter o Espírito, mas também tem que ter a Sagrada Escritura, também tem que ter o estudo, também tem que ter a leitura, também tem que ter o preparo. Tudo isso tem que estar interligado. Porque eu trouxe essa questão do montanismo para vocês, nem foi para que vocês não queiram pregar palavras que Deus dá para vocês. É porque, irmãos, quando você estiver totalmente embebedecido
do montanismo, não tem pastor Douglas que te tira de lá, não. Porque, assim, com perdão, com todo respeito, quem é pastor Douglas Tertuliano? Tertuliano virou montanista. Então, se você virar, não vai ser ele te instruindo que vai te tirar de lá, não. É por isso que a partir de hoje você tem que criar um preconceito. Porque é o que eu falei no início da aula. Por que a igreja ao longo dos anos subiu a barreira? Para proteger a tradição milenar. Para que ninguém viesse fazer a ruaça no momento de servir a Cristo. Quando se trata desse tipo de coisa, é melhor que você suba a barreira. É melhor. Porque você vai estar se protegendo de incorrer em riscos muito maiores lá no final da sua vida. Então, irmãos, finalizamos. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ok. Então, só quero uma oração voluntária agora, agradecendo ao Senhor pelo nosso conhecimento de hoje.